graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Uma boa noite a todos. Primeiramente, parabéns, 17º aniversário. É isso, pastor? 17º aniversário da igreja. Querida, que igreja linda é essa igreja. Não é a primeira vez realmente, como o pastor mencionou, minha primeira vez eu estive aqui num culto dos jovens. E eu não sei se você compreendeu o que eu preguei, porque eu estava tão rouco aquele dia, pastor. Então, para sua decepção, a minha voz normal é essa aqui. Então, naquele dia eu acho que estava até melhor. Queridos, também gostaria de parabenizar todos os pais por esse dia tão especial. Você que é papai, assim como eu também, né? Feliz Dia dos Pais. Bom? E em especial você, visitante, uma boa noite. Traga uma boa noite também na nossa igreja ali, a PIB do Pérola 2. Conhece a PIB do Pérola 2? Fica no Pérola 2, né? Então é por conta disso que o nome da igreja é Pérola 2. Queridos, eu tenho um tema e eu gostaria de trabalhar 2 textos, pastor. Que isso? O pregador traz 2 textos? Sinal que até meia-noite garanto que chegaremos em casa, em nome de Jesus. Vamos para a nossa divisa, primeiramente Lucas 19:10. Lucas 19:10. Eu vou ler apenas o verso 10, obviamente. E aí a gente vai fazer um breve contexto. E logo em seguida eu vou para um segundo texto. E hoje o Senhor irá falar ao coração da igreja. Lucas capítulo 19, verso 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Contextualizando essa palavra, aqui é o famoso capítulo 19 de Lucas. Mas vamos sair um pouquinho desse capítulo 19 de Lucas e vá lá em Mateus 16. Mateus 16, no versículo 13 até o versículo 17. Mateus, capítulo 16, verso 17. Queria que a igreja me ajudasse a ler esse texto. Vamos lá? Mateus 16, do 13 ao 17, diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, vamos lá, igreja? Quem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até o 17. E então: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Até aí? Até aí. Até aí. O 17 se encerra aí. Mas eu vou ler o 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, vamos voltar para a nossa divisa, mas eu gostaria que você permanecesse com sua Bíblia aberta em Mateus 16. Quando você vai lá em Lucas, no capítulo 19, ali é aquela história em que Jesus estava entrando por Jericó, e um rapazinho bem pequenininho, diz a Bíblia, chamado Zaqueu, né? Pequeno, ele ficou muito interessado na pessoa de Jesus. E ele, subindo a uma árvore, a Bíblia até chama o nome da árvore pelo nome de sicômoro, ele queria ver Jesus passando. E ele viu, porque ele subiu na árvore. Quando Jesus o vê,
então ele diz algo interessante: não, ó Zaqueu, pode descer, que hoje convém pousar em sua casa. E então Jesus leva os discípulos de Jesus para a casa de Zaqueu, e então ali a palavra de Deus é pregada a Zaqueu. E o Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, e um chefe dos publicanos não era uma pessoa muito querida pela comunidade judaica, por causa justamente que ele não era uma pessoa não grata. O publicano, ele era tido como alguém traidor dos judeus, porque além de cobrar impostos, eles ainda surrupiavam além daquilo que deveria ser cobrado. Agora você imagina, um cobrador de impostos, um publicano, já não era uma pessoa muito grata ali no meio do povo, ele ainda é um ladrão. Mas diz o texto, em especial o verso 10, que Jesus, sendo o Filho do Homem, ele veio buscar aquele que havia se perdido. E essa é a missão do Filho do Homem. Essa é a missão de Jesus Cristo. Ele veio justamente buscar aquele que havia se perdido. E ali estava o Zaqueu, totalmente perdido, e Jesus o encontrou. Encontrou em cima de uma árvore. Encontrou distante do Senhor. Mas o Filho do Homem veio buscar aquele que havia se perdido. A pregação de Jesus aquele dia foi tão enfática a respeito dele mesmo, que o próprio Zaqueu acaba sendo convertido. E diz o próprio Zaqueu que se por um acaso ele havia usurpado, roubado alguma coisa de alguém, ele restituía 4 vezes mais. Naquele mesmo dia houve salvação na vida do Zaqueu. E o próprio Jesus, então, explicando a sua missão ao mundo, ele diz: olha, o Filho do Homem veio buscar aquele que se havia perdido. Agora, vamos para Mateus 16. O que esse texto tem a ver com Lucas 19? Tem algumas lições preciosíssimas que os dois textos são até parecidos. Porque em Mateus 16, o Jesus também é mencionado como Filho do Homem. Pedro o identifica sendo Jesus o Cristo. E Jesus estava também indo a uma cidade que ali ainda não havia, inclusive, sido pregado o Evangelho, que é a cidade de Cesareia de Filipe. Jesus ainda não havia estado ali em Cesareia de Filipe. E o próprio Jesus dá uma missão à igreja, porque os 12 discípulos ali estavam representando a igreja. Jesus então dá uma missão que no campo missionário a gente vai chamar isso de abrindo o campo. Ele envia os 12 para Cesareia de Filipe, e então os 12 passam a fazer uma pesquisa de campo, a saber a cultura daquela cidade, lembrando que Jesus ainda não havia estado ali em Cesareia de Filipe. E Cesareia de Filipe era uma cidadezinha que ficava muito ao norte de Israel, quase fora dos termos de Israel. Quando Jesus então se aproxima dos discípulos, ele quer saber o que Cesareia de Filipe compreendia a respeito do próprio Jesus. Jesus queria saber o resultado dessa missão. O que Cesareia de Filipe pensa que eu sou? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Interessante que ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Quem dizem que eu sou? O que os homens pensam a meu respeito? O que os homens dizem a respeito do Filho do Homem? Ele está perguntando e ele mesmo está se apresentando como Filho do Homem. Assim como Zaqueu, lá de Lucas 19, Cesareia de Filipe apenas tinha ouvido falar de Jesus. Uma coisa, meu querido, é você conhecer Jesus. Outra coisa é você ter ouvido falar de Jesus. Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus
E ele estava tão interessado nessa pessoa que ele sobe numa árvore por conta da sua estatura. E quando ele avista Jesus, ele fica maravilhado, principalmente com aquilo que ele viu e ouviu da própria boca de Jesus lá na sua casa. Jesus então prega o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho puro e simples, que as igrejas de hoje em dia, algumas delas, estão se perdendo em pregá-la. Queridos, esse texto de Mateus capítulo 16 é uma história interessantíssima, porque aqui Jesus também está interessado no que Cesareia de Filipe pensava a respeito dele, do próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. O que me chama a atenção, querido, desse texto, não é nem a pergunta que Jesus faz em relação ao que Cesareia de Filipe sabia ou tinha ouvido falar de Jesus, mas o que mais me chama a atenção é o que o próprio Jesus vai perguntar aos discípulos, porque o nosso tema é agindo, como é que é? Como que a igreja pode agir em tempos difíceis, ou então, agindo, resgatando vidas. Como que a igreja pode agir resgatando vidas? Pregando o evangelho puro e simples de Jesus. Já vamos começar por aqui. Veja bem, queridos, quando Jesus indagou os discípulos sobre o que as pessoas achavam quem ele era, houve muitas respostas e nenhuma delas era a resposta verdadeira. Uns dizem que tu és João Batista, outro Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas, mas nenhuma dessas respostas era a resposta mais coerente com a pessoa de Jesus. E aí eu faço uma pergunta para você nessa noite. O que Águas Lindas pensa a respeito de Jesus? Quem Águas Lindas pensa ser a pessoa de Jesus? Independentemente da resposta que essa cidade vai dar, independentemente dessa resposta que nós iremos ouvir aqui nesse bairro, o que mais importa para a igreja é saber quem é Jesus para a igreja, porque a partir dessa resposta que a igreja então vai buscar resgatar vidas com a pregação verdadeira do evangelho de Jesus. Uma igreja que não conhece o Senhor vai pregar uma outra coisa parecida com Jesus, mas nunca o Jesus das Escrituras. Por isso que é importante conhecermos o nosso Senhor, porque se nós não conhecermos a Cristo, nós vamos pregar qualquer outra coisa parecida com Cristo, mas nunca o Cristo das Escrituras. É por isso que Jesus agora não está mais interessado em saber o que Cesareia de Filipe pensa a respeito dele. Agora, Jesus está interessado em saber dos próprios discípulos. E vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Quem os discípulos pensavam? Quem era Jesus? Mas quando Jesus perguntou aos discípulos o que eles pensavam a respeito dele, Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a essa resposta, queridos, o próprio Jesus afirmou que essa foi a resposta mais coerente com aquilo que de fato ele era. Porque de fato Jesus é e sempre foi o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus, o Messias prometido, o Salvador do pecador, o Salvador daquele que havia se perdido. E se a igreja não compreende quem é a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus, certamente o seu evangelicalismo, a sua mensagem, até a sua própria missão vai falhar. Porque se nós quisermos, queridos,
agir em tempos difíceis como que nós estamos enfrentando. Se nós quisermos, como igreja, resgatar de fato vidas, porque elas estão perdidas aí fora, seja de Cesaré de Filipe ou seja de Águas Lindas, a igreja precisa compreender, primeiramente, quem é o homem chamado Jesus. Eu queria compartilhar com você um pouco a respeito desse homem chamado Jesus. Queridos, os 12 discípulos aqui no texto de Mateus capítulo 16, eles estavam representando a igreja, e a igreja de Cristo precisa crer e reconhecer a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus, que é o Cristo. E aí deixa eu mexer com você um pouquinho essa noite, deixa eu mexer um pouquinho contigo. Jesus Cristo perguntou aos discípulos: quem em Cesareia pensa que eu sou? Depois Jesus mexe com os 12: e vocês pensam que eu sou quem? Queria falar com você nessa noite. Ibal, quem vocês pensam a respeito de Jesus? Em outras palavras, quem é Jesus para você, jovem? Quem é Jesus para você, pais? Quem é Jesus para você, senhor? Quem é Jesus para você, visitante? Quem é Jesus para mim? É uma pergunta pessoal. E eu preciso saber quem é esse Jesus. Afinal de contas, quem é Ele? Ele fez a pergunta e Ele mesmo respondeu: quem dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Ele é Cristo. E talvez as respostas de muitos aqui poderiam ser a seguinte: muitos diriam que Ele é o Filho de Deus, o caminho, a verdade, a vida, o Salvador, o meu Redentor, o meu Senhor. E certamente vocês estariam cobertos de razão, porque Jesus é tudo isso mesmo. Porém, queridos, quando nós não temos a noção exata da pessoa de Jesus, tudo à nossa volta fica comprometido. Quando nós não sabemos quem é o homem chamado Jesus, porque essa é a missão da igreja, apresentarmos a Cristo aqueles que estão perdidos, apresentarmos a Cristo aqueles que de fato não conhecem a Jesus. Quando nós, como igreja, não conhecemos o homem chamado Jesus, o nosso louvor fracassa, a nossa adoração falha, a nossa comunhão não existe, nosso culto é em vão, e ainda nós vamos idolatrar um Deus que nós não conhecemos, e tudo fica sem sentido, e nós viramos meros religiosos. Quando nós não conhecemos quem é esse Jesus de fato, quando nós não conhecemos a pessoa bendita de Jesus, nós vamos criar um Jesus à nossa imagem e semelhança, nós vamos remodelar o Cristo, não mais o Cristo bíblico, e nós vamos criar um ser, e nós vamos idolatrar um ser que não é o que a Bíblia nos ensina. Logo, a nossa missão como igreja vai falhar. É mais ou menos o que aconteceu com os próprios fariseus lá de Lucas 19. Porque enquanto Jesus estava lá na casa de Zaqueu, pregando o evangelho genuíno a Zaqueu, Zaqueu já estava sendo convertido, mas os religiosos do lado de fora ficaram julgando Jesus. Ele não é divino, ele não é o Messias, ele não é ninguém, na verdade ele come com os pecadores. Mas enquanto os meros religiosos estavam apenas preocupados com o que Jesus estava fazendo lá na casa do Zaqueu, Jesus estava pregando o verdadeiro evangelho. Jesus estava apresentando o plano de salvação àquele homem que estava perdido, porque essa é a missão do Filho do Homem. E quando nós não conhecemos ao Senhor Jesus, nós vamos ter um hábito terrível, que é o hábito de muitas pessoas que não conhecem a Jesus. O ser humano tem um hábito de criar um Cristo à sua própria imagem e semelhança, e conforme os seus próprios caprichos e interesses, tentam remodelar o Cristo para satisfazer suas vontades e os seus pressupostos. Quando nós não conhecemos a Jesus, vamos conhecer uma outra coisa, que não é Jesus, e nós vamos pregar um Jesus que não é o das Escrituras. Muitos têm uma ideia distorcida a respeito de Jesus.
Deixe-me dar alguns exemplos. Para o Malcolm X, um militante americano dos anos 60, Jesus seria apenas um participante do Black Power se vivesse em seus dias. Para a seita das Testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus, ele foi o primeiro ser criado e não passava de um anjo no céu. Para o Maomé, o fundador do Islã, Jesus seria apenas um profeta, mas não o Filho de Deus. Para o Reza Aslan, um historiador iraniano e muçulmano, em entrevista à revista Época de 2013, eu li essa reportagem, Jesus seria apenas um líder rebelde qualquer. Outros dizem que ele é o cara legal, ele é o cara lá de cima, alguns remodelam um Cristo, e hoje você não sabe se Jesus e Papai Noel é a mesma coisa. Quantos e quantos tem uma imagem completamente distorcida nos seios sociais? Se você perguntar a algumas comunidades quem é Jesus para determinada comunidade, ele vai dizer: Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus não passa disso, Jesus não passa daquilo, sempre inventando alguma coisa a respeito de Jesus, mas nunca eles vão ter uma ideia ao qual a própria Bíblia e ele mesmo afirmou que ele era o Filho do homem, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitos têm uma ideia distorcida a respeito da pessoa de Cristo e, lamentavelmente, muitas dessas pessoas estão dentro das igrejas, servindo a quem não conhecem, ensinando o que a Bíblia não diz e fazendo muitas pessoas se perderem. Igrejas inteiras, meus amados, se perdendo pela falsa doutrina ou falsa mensagem do Evangelho, que não é o Evangelho bíblico, que não é o Evangelho cristocêntrico. Pastor, por que trazer uma mensagem numa igreja em festa, Dia dos Pais? Porque essa igreja está comemorando 17 anos, e eu tenho certeza absoluta que aqui há uma igreja que prega o Jesus não remodelado como esses grupos sociais, porém o Cristo assim como ele é descrito tanto nas Escrituras, quando o próprio Jesus abriu a sua boca e disse algo a respeito dele mesmo. Eu tenho certeza que essa igreja só está de pé da forma como ela está hoje, porque aqui tem se pregado o Jesus Cristo, o da Bíblia, e não mais esse evangelho meia boca que se pregam em alguns lugares. No início da mensagem eu fiz uma pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, meu jovem? Quem é Jesus para você, Ibal? Quem é Jesus para você, meu querido? Irmãos, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como que a igreja pode então agir resgatando vidas? Simples. Como que a igreja pode agir resgatando vidas? Simples. Pregue Jesus. Pregue o Cristo bíblico, pregue o Jesus das Escrituras, pregue o Jesus descrito na palavra de Deus. Não enfeite essa mensagem, não enfeite, não precisa disso. Tudo que está escrito a respeito de Jesus é o suficiente para a sua igreja ser firmada nessa palavra. Queridos, a igreja de Jesus precisa dar uma resposta através da pregação da palavra de Deus e o ensino correto do Jesus que a Bíblia afirma que ele é. Fizemos uma pergunta. Na verdade, Jesus fez uma pergunta. Cesareia de Filipe pensa que eu sou quem? Elias? Jeremias? Alguns dos profetas? Talvez João Batista? Depois Jesus pergunta aos 12, representando a igreja dele: e vocês pensam que eu sou quem? Queridos, o que mais me chama a atenção aqui, Jesus, quando ele faz a pergunta, ele mesmo dá a resposta. Ele é o Filho do homem, ele é o Cristo.
Em Mateus 16, 13, olha o versículo 13: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, queridos, ele é o Filho do Homem, ou seja, ele é o Messias, assim conhecido de Daniel capítulo 7. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Os judeus tinham uma promessa, que em determinado momento Deus levantaria um homem, que traria de volta a nação de Israel. Essa vontade de servir a Deus, que reinaria sobre Israel novamente. O problema é que os judeus imaginavam, e alguns deles até hoje imaginam, que o Messias vai ser um militar, um guerreiro, montado num cavalo branco, pronto para a batalha. E na verdade Jesus já veio, ele cumpre esse papel aqui. Jesus se apresenta como Filho do Homem, descrito em Daniel capítulo 7. Esse é o Jesus que se apresentou para a igreja, esse é o Jesus que se apresentou aos 12, e é essa mensagem que a igreja tem de pregar. Esse Jesus, o da Bíblia, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias prometido, ele é o Salvador do pecador, ele é o Messias. Nós temos uma pergunta: quem é Jesus? Para Cesareia de Filipe. Nós temos outra pergunta: quem é Jesus para os 12? Nós temos uma outra pergunta: quem é Jesus para Águas Lindas? Não sabemos o que Águas Lindas sabe a respeito de Jesus, mas nós precisamos saber quem é Jesus para nós, para então a igreja sair por essas portas e pregar o Jesus das Escrituras. Então eu preciso saber o que o próprio Jesus Cristo disse a respeito de si mesmo. O que Jesus disse a respeito de si mesmo quando ele abriu a sua boca e disse? Lá em João capítulo 6, verso 48, não precisa abrir a sua Bíblia, eu leio. Jesus abriu a sua boca e disse: eu sou o pão da vida. O homem chamado Jesus é o pão da vida. Só Jesus pode saciar o homem. Outra coisa que Jesus, ao abrir a sua boca, ele revelou a si mesmo, foi lá em João capítulo 10, no verso 30, Jesus abriu a sua boca e disse: eu e o Pai somos um. O homem chamado Jesus é Deus. Como que a igreja pode agir resgatando vidas? Pregando o que Jesus é, pregando e ensinando aquilo que o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo. E tem um outro texto lá em João 14, 6, Jesus abriu a sua boca e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O homem chamado Jesus é o caminho, o homem chamado Jesus é a verdade, o homem chamado Jesus é a vida. Essa é a missão que a igreja tem, de buscar aquele que está perdido lá fora. Mas como que a igreja vai fazer isso? Pregando o evangelho simples de Jesus, dizendo que ele é o pão da vida, dizendo que ele é Deus, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, dizendo aquilo que ele mesmo disse a respeito de si mesmo. Queridos, o que mais Jesus, ao abrir a sua boca, ele disse a respeito de si mesmo? Lá em João capítulo 8, versículo 12, Jesus abriu a sua boca e disse em claro e bom som: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O homem chamado Jesus é a luz do mundo. O homem chamado Jesus é a luz que deve brilhar na vida do tão pobre, perdido pecador. O homem chamado Jesus é esse que se revela como sendo a luz do mundo. O homem chamado Jesus precisa ser pregado nas igrejas, queridos. O que mais Jesus, abrindo a sua boca, ele disse a respeito de si mesmo? Lá em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse ser a ressurreição
e a vida, e pasmem, até quando Jesus não disse nada a respeito dele, ele estava querendo dizer alguma coisa. Como assim, pastor? Simples. Lá em João, capítulo 20, versículo 28, Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus não corrigiu Tomé. É aquela história. Jesus morre na sexta-feira, no domingo ele ressuscita e então ele visita os discípulos. Só que nesse dia não tinham 12 discípulos. Um já havia se matado, Judas Iscariotes, e o outro, Tomé, não estava ali. Tomé deve ter ido à feira, Tomé deve ter ido à casa de alguém, ele não estava presente ali. Quando Jesus se revela aos discípulos, Tomé não está presente. E de repente Jesus se ausenta do meio deles. Tomé de repente chega. E os discípulos, ao virem o Tomé, maravilhados, porque agora o Senhor está ressurreto. Tomé, homem de Deus, Jesus acabou de sair daqui. Não, eu não acredito. Sim, Jesus ressuscitou, está lindo. Esteve aqui há pouco conosco. Tomé disse: eu não creio. Eu só creio se eu ver. Eu só creio se eu apalpar os ferimentos dele. Queridos, diz a Bíblia que 8 dias depois, uma semana depois, se apresenta Jesus no meio dos discípulos. Agora o Tomé está vendo. Agora o Tomé não está apenas vendo, mas o Tomé ele está querendo tocar nas feridas de Jesus. Ele diz: pode vir, pode tocar. Quando então Tomé se aproxima de Jesus, toca nas feridas de Jesus, a partir daí aquele: meu Deus, não é um fantasma, é Ele mesmo. Então ele se ajoelha e diz: Senhor meu e Deus meu. Jesus não corrigiu Tomé. Jesus não disse para o Tomé: não, Tomé, tá bom, agora tu já está crente demais, né? Não, ele não disse isso. Ele não corrige o Tomé. Ele simplesmente entende que o Tomé agora sim reconhece que ele é o Senhor e Deus. Ele é o Senhor e Deus. O próprio texto de Mateus 16 foi o texto que nós lemos. Pedro afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus não corrigiu Pedro. Pelo contrário, Jesus reafirmou aquilo que o Pedro estava dizendo. Ô Pedro, isso aí não veio da carne, isso aí não veio da vontade do sangue. Na verdade, quem revelou isso aí a você foi o meu Pai que está nos céus. E ele ainda diz: o Simão Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas no aramaico. O Simão, filho de Jonas. Essa revelação aí não foi da carne, não foi uma revelação dos homens, mas quem revelou que de fato eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi o meu Pai que está nos céus. Jesus está fazendo uma jogada de palavras com Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Quem revelou isso aí a você foi o meu Pai que está nos céus. O meu Pai está nos céus. Queridos, o homem chamado Jesus tinha que ser Deus para nos dar a vida eterna, mas ele também tinha que ser homem para morrer por nossos pecados. A igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão de resgatar vidas. Como? Pregando o verdadeiro evangelho de Jesus. Pregando o evangelho puro e simples, pregando aquilo que Jesus revelou de si mesmo, pregando aquilo que a própria Bíblia revela a respeito de Jesus. Queridos, então as nossas perguntas começaram a ser respondidas. O que Cesareia pensa a respeito de Jesus? Qualquer coisa, um profeta, de repente Jeremias, de repente um João Batista, talvez Elias, alguns dos profetas. Agora nós temos a resposta dos discípulos. Quem vocês pensam que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu também fiz uma pergunta: o que Águas Lindas sabe a respeito de Jesus?
O que esse bairro conhece a respeito de Jesus? Não sabemos as suas respostas, talvez. Mas se por um acaso eles não sabem, então a igreja precisa saber que esse Jesus que se apresenta nas Escrituras, que esse Jesus que se apresentou em Cesareia de Filipe, que esse Jesus que se apresentou lá em Jericó, na vida do Zaqueu, é o Jesus que se apresenta hoje aqui para Ibal saber, de uma vez por todas, que esse Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se quisermos resgatar vidas que estão perdidas lá fora, o evangelho que deve ser pregado é o evangelho puro e simples da pessoa de Jesus. E se quisermos saber quem é Jesus, Ele mesmo já se revelou nas Escrituras, Ele mesmo abriu a sua boca e disse tudo o que a sua igreja precisa saber em nossos dias. Pastor, eu tenho a resposta de Jesus, mas e se eu quiser me aprofundar um pouquinho, será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito de Jesus? Será que eu posso aprender alguma coisa na palavra de Deus a respeito de Jesus? Ah, queridos, a Bíblia é um livro sobre Jesus. O que mais a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus? O que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Eu tenho a resposta de Cesareia de Filipe, eu tenho a resposta dos 12, eu tenho a resposta de Águas Lindas, eu tenho a resposta da Ibal, eu tenho a sua resposta, mas eu também tenho a resposta que a Bíblia diz a respeito de Jesus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus é o advogado fiel, a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é o princípio e o fim, que Ele é o Rei da glória, que Ele é o eterno, Ele é o verbo vivo, Ele é a luz do mundo. A Bíblia diz que Ele tem todo o domínio, tem todo o poder, Ele é o santo dos santos. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz, a Bíblia diz que Ele é o salvador do pecador, a Bíblia diz que Ele é a própria vida, que Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele não é um conselheiro qualquer, Ele é o maravilhoso conselheiro. A Bíblia diz que Ele é o Deus forte, é o Pai da eternidade e também o príncipe da paz. A Bíblia diz que Jesus está presente, a Bíblia diz que Ele está perto, a Bíblia diz que Jesus é o Emanuel, que é o Deus conosco. Ele é aquele ao qual na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Queridos, o homem chamado Jesus é aquele que você precisa adorar e servir com temor e tremor, com toda a reverência dentro e fora da igreja, porque é esse Jesus que a igreja precisa pregar para então resgatar vidas do pecado. Queridos, é essa a mensagem que nós devemos pregar aos perdidos, uma mensagem a respeito de Jesus. Uma mensagem que diz o que Jesus de fato é, e não aquilo que as pessoas julgam Ele ser, e não aquilo que eu imagino que Ele seja, mas é aquilo que Ele mesmo, descrevendo a seu próprio respeito, disse ser. A mensagem genuína, pura do Evangelho é que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como que a Ibal pode trabalhar mais 17 anos em favor dessas vidas que estão perdidas lá fora? Pregando o Jesus das Escrituras, pregando o Jesus a qual Ele mesmo se revelou. Queridos, nessa noite eu queria que você ficasse de pé, e eu queria fazer uma oração em especial por essa igreja, que está completando 17 anos, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus. Eu queria orar por você, eu queria que você fechasse os seus olhos, e que essa mensagem nunca saísse dos seus lábios, que essa mensagem nunca saísse do púlpito dessa igreja, que essa mensagem nunca saísse dos seus corações, porque é exatamente essa mensagem que nós devemos sair pregando por Águas Lindas afora. O que Águas Lindas conhece a respeito de Jesus? Não sei. O que eu sei é o que Jesus revelou de si mesmo, e tudo o que nós precisávamos saber, nós já conhecemos e está revelado na palavra de Deus. Vamos orar.
Pai Celestial, nessa noite eu gostaria de colocar essa igreja em Tuas mãos. Aqui está o Teu povo, Pai querido, nesse bairro. O Senhor plantou essa agência do reino aqui, e que nesse lugar, essa igreja continue, ó Pai querido, a pregar o Teu evangelho puro e simples, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que cura, que transforma a vida das pessoas que estão perdidas, transformando de dentro para fora, fazendo verdadeiramente, ó Pai querido, a verdadeira transformações em suas vidas. Nessa noite, ó Pai querido, eu quero apresentar águas lindas em Tuas mãos. Ó Cristo, o que é que essas pessoas daqui, dessa cidade, sabem a Teu respeito? Ah, Cristo, alguns pensam que o Senhor é isso, alguns pensam que o Senhor é aquilo, ou que o Senhor não passa daquilo outro, mas o que eles precisam saber é o que a igreja já foi revelada pelo próprio Deus, que Tu és de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que essa mensagem nunca se aparte do púlpito dessa igreja, que essa mensagem nunca se aparte dos irmãos dessa igreja, e que essa cidade, que esse bairro seja ganho para Cristo Jesus. E envia missionários, obreiros, pregadores, levanta homens e mulheres convictos de quem o Senhor é, para que eles possam então, Pai, pregarem o que o Senhor disse ser, o que a Tua palavra afirma ser. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos comemorando 17 anos na Tua presença, e que essa igreja, Pai, possa cada dia mais e mais crescer no conhecimento à luz das Escrituras, à luz do Teu Evangelho. Prepara esse povo, prepara esses jovens, prepara, Pai querido, os pastores, prepara homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, para ganhar esse bairro para Ti, para pregar a Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria que você, se pudesse nessa noite, aplaudisse aquele que vive e que reina para todo sempre. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, porque é esse o evangelho que nós devemos ser pregar em todos os lugares, onde quer que nós andemos. Amém. Obrigado, pastor, pelo privilégio e a oportunidade. Amém? Amados, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra, né? Eu não sei quais as lições que os irmãos anotaram aí, mas eu separei aqui 4 pelo menos, né, para que a gente possa levar para casa, realmente praticar essa palavra. Irmãos, o evangelho é esse. Me lembro aqui numa domingo antepassado, quando pregou o pastor Ricardo, aqui o missionário, né, e nós falávamos aqui que é muito bom ouvir um pastor batista falar a palavra de Deus, né, que a gente não vê acréscimos, né, nem diminuição da palavra de Deus. A palavra tem que ser pregada como ela é, e nós não precisamos realmente de buscar adequações ou modificações da palavra de Deus. Aqui nós ouvimos que aquele povo não sabiam, os fariseus, saduceus, e o povo daquela época, eles não sabiam, eles viviam baseado numa tradição, né? Eles estavam tão fixados na tradição que não sabiam quem era Jesus. Por isso a pergunta, né? Não sabiam naquela época e não sabem ainda hoje, porque aguardam o Cristo. E, amados, vejam, a lição reconheça e tenha cuidado com o perigo da tradição religiosa. Nós não podemos viver uma vida religiosa. Denilson falou pela manhã a esse respeito, né? Para não vivermos uma religiosidade que não funciona. Era assim que estava vivendo o povo e é assim que muitos estão vivendo hoje, né? Basta ir na igreja e fazer tudo o contrário. É um tipo de religião, cumprir uma tabela. Não devemos viver dessa forma. A outra lição confesse, aliás, previna-se contra a tendência daqueles que ensinam tradições religiosas, como um substituto da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca deve ser substituída. Terceira, confesse
o nome de Jesus diante dos homens e tenha certeza que Ele confessará o seu nome diante do Pai que está no céu. E a última lição é: Jesus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Amém? Diante dessas palavras, eu compreendo que os irmãos entenderam a mensagem tão detalhada e profunda, né? Eu queria perguntar, porventura, no nosso meio hoje, alguém que ainda não tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida e queira hoje começar uma vida nova, entregando sua vida para Jesus, ou então fazendo um conserto na sua vida, uma reconciliação, se porventura isso já aconteceu a alguém, nós não poderíamos deixar de dar oportunidade. Irmãos, é um ato de coragem, né? Levantar sua mão e dizer que quer Jesus na sua vida, que é uma mudança de vida. Alguém? Pelo jeito todos já são salvos e tem certeza que seu nome está lá escrito no livro da vida. Só mais uma vez, alguém que gostaria de hoje entregar sua vida a Jesus, nós queremos orar por você. Então está todo mundo salvo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, podemos ficar um pouco em pé, só mais uma vez, aqui antes de irmos embora. Deus eterno, santo e glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra exposta aos nossos corações nessa noite. Nós clamamos, Deus, pela intervenção do Teu Santo Espírito às nossas vidas, que possamos realmente guardar essa palavra, Deus, e vivê-la em nossas vidas, de maneira que possamos resgatar vidas, Deus, para o Teu reino, para viver eternamente contigo. Nós te damos graças, Pai, pela vida do Teu servo, pastor Claudemir. Te pedimos, Deus, que continue abençoando a vida do Teu servo, Deus, dando a sabedoria necessária, Deus, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado através da sua vida, da sua palavra. Nós te louvamos pela vida dele. Pai, muito obrigado pela vida de cada pessoa que adentrou aqui nessa noite. O Senhor conhece, ó Deus, os corações, conhece a cada um em profundidade. E nós clamamos, Deus, se alguém teve medo, ficou preocupado, vergonha, Deus, de entregar a sua vida, sendo que necessita, Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia, ainda hoje, antes de dormir, que possa fazer essa reconciliação com o Senhor e oportunamente, ó Deus, publicar isso diante dos homens. Nós te agradecemos, Deus, pela vida de cada pessoa que se encontra aqui nessa noite e por aqueles, ó Deus, que estão ao nosso alcance, nos seus lares, Deus. Muito obrigado e te pedimos que abençoe cada um dos que estão aqui e daqueles que se encontram em casa, Deus. Que essa palavra realmente fique guardada em nossos corações e que o Teu nome seja sempre glorificado, ó Deus, através de nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder assentar, meus amados. Nós vamos agora louvar ao nosso Deus e em seguida nós vamos para as nossas casas. Ontem a gente teve bolo, hoje não tem. Nós falhamos, mas dias virão em que nós vamos realmente estar em comunhão, comendo juntos. Tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aqui para celebrar conosco essa bênção que Deus tem nos dado. O pastor falou, é fato. Se Deus não estivesse nesse negócio, nós não estaríamos aqui. Amém? Deus abençoe.